Isaías capítulo 9, versículos de 1 a 7. Mas estava aflita, não continuará a obscuridade. Deus, nos primeiros tempos, tornou desprezível a terra de Zebulon e a terra de Naftali. Mas nos últimos, tornará glorioso o caminho do mar, além do Jordão, Galiléia dos gentios. O povo que andava em trevas viu uma grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Tens multiplicado este povo a alegria e aumentasse. Alegrasse-lhes diante de ti, como se alegram na ceia, exultam quando repartem, porque tu quebrastes o jugo sobre eles, a vara que lhes feria os ombros, e o cetro do seu opressor, como no dia dos midianitas. Porque toda a bota com que anda o guerreiro, o tumulto da batalha, e toda veste revolvida em sangue serão queimadas, servirão de pasto ao fogo. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro. O seu nome será maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Para que se aumente o seu governo e venha paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para o estabelecer e o firmar mediante o juízo e a justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isto. Evangelho de Lucas, capítulo 2, versículos de 25 a 32. Lucas, capítulo 2, versículos de 25 a 32. Havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, homem este justo e piedoso, que esperava a consolação de Israel. E o Espírito Santo estava sobre ele. Revelara-lhe o Espírito Santo que não passaria pela morte antes de ver o Cristo do Senhor. Movido pelo Espírito, foi ao templo. E quando os pais trouxeram o menino Jesus para fazerem com ele o que a lei ordenava, Simeão o tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo: Agora, Senhor, pode despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação, a qual preparaste diante de todos os povos, luz para a revelação dos gentios e para a glória do teu povo de Israel. Senhor, muito obrigado por essa noite, por essa oportunidade de estarmos aqui celebrando o Natal, o dia do nascimento do Senhor. Obrigado, porque o Senhor é o aniversariante de excelência nessa noite. Mas nós somos os privilegiados, nós é quem fomos presenteados. Oramos agora para que a sua palavra possa falar ao nosso coração. O Senhor já falou conosco por meio dos louvores. Eles nos fizeram refletir quanto a grandeza do Senhor, o quanto o Senhor é grande, e o quanto nós somos pequenos, o quanto o Senhor nos amou. Obrigado, fala conosco, que essa palavra seja luz, seja diretiva para as nossas vidas. Que o seu Espírito Santo possa tirar toda e qualquer dúvida no nosso coração. Se alguém entrou aqui triste, aflito, angustiado, que o seu Espírito Santo possa trabalhar de forma que o seu nome seja glorificado nessa noite, na nossa vida. Nós oramos em nome de Jesus, pedimos, fale conosco, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Pode se assentar. Uma noite bastante especial, como eu já disse, as canções nos fizeram pensar, refletir, alegrar o nosso coração, e também elas revelam quanto talento nós temos na igreja, quanto nós temos para dar a Deus, quanto nós temos para servir a Deus, e se temos, façamos sempre da melhor maneira, servimos Ele com o nosso melhor. O profeta Isaías está escrevendo acerca de Jesus, e a sua profecia, a sua palavra, a palavra dele acontece 700 anos antes do nascimento de Cristo. Acontece exatamente no século 8 antes de Cristo. Então, 700 anos antes, o profeta escreve, e é interessante observar, ele escreve como se Jesus já tivesse nascido.
Ele diz: o menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. O profeta tinha tanta certeza dessa profecia, o profeta tinha tanta certeza disso que aconteceria, que ele fala, ele está profetizando. Jesus nasce 700 anos depois, mas a sua profecia, a sua fala, é como se Jesus já estivesse nascido. Nós olhamos para esse texto e não dá para compreender o capítulo 9 se a gente não olhar primeiro no capítulo 8. O capítulo 8, nós olhamos que é um tempo de reinado difícil. É um reinado difícil, frustrante. Nós vamos olhar no capítulo e isso fica muito claro para a gente. O povo havia retornado do cativeiro assírio, eles haviam passado algum tempo no cativeiro, eles retornaram, e esse povo talvez havia retornado cheio de frustrações. E quando a gente olha para o capítulo 9, é o oposto disso. O capítulo 9 é a apresentação de um reinado de paz, um reinado de excelência. É o reinado do Messias prometido, é o reinado do príncipe da paz. Ou seja, o capítulo 9 é um capítulo que mostra trevas. O capítulo 8 é um capítulo de densas trevas. O capítulo 9 é a dissipação das trevas e a chegada da luz. A chegada do Messias é a chegada da luz. E isso é muito óbvio quando olhamos o capítulo 9, versículo 1. O texto diz assim: mas a terra que estava aflita não continuará a obscuridade. Deus, nos primeiros tempos, tornou desprezível a terra de Zebulon e a terra de Naftali, mas nos últimos tornará glorioso o caminho do mar, além do Jordão, Galiléia dos gentios. Deus usa coisas insignificantes para revelar o seu amor, para revelar a sua grandeza. Essas cidades aqui eram cidades insignificantes, cidades que para o povo judeu não tinha nenhum significado. Mas essas cidades entram nesse cenário do nascimento de Jesus, do nascimento de Cristo Messias. É muito comum nós observarmos nas Escrituras o texto começar sempre com uma conjunção adversativa. E esse texto começa desse jeito. O capítulo 9 começa com uma conjunção adversativa, diz assim: mas para a terra que estava aflita não continuará em obscuridade. Isso é muito presente, a gente olha isso na língua portuguesa, é muito presente. Uma conjunção adversativa, ela liga uma frase ou liga uma oração. Nesse caso aqui, ela está ligando dois textos, um texto que está falando de trevas, um texto que está falando a situação em que o povo estava, e ela liga um outro texto falando da paz, da chegada da paz, falando da chegada do reinado sublime de Jesus. É impossível nós não olharmos para este texto e nós não nos acharmos nele. Embora ele tenha sido escrito 700 anos depois, melhor dizendo, antes de Cristo. Esse texto é um texto escrito há quase 1000 anos atrás. Mas nós nos achamos inseridos nesse texto. Porque nesse texto está inserido a nossa promessa. Nesse texto está inserido o nosso futuro. Nesse texto está inserido o presente que estamos vivendo com Cristo. Então essa ligação significa que esse período de trevas estava sendo dissipado, estava acabando com a chegada do reinado perfeito de Jesus Cristo Messias. Então, o que significa essas trevas no mundo que vivemos? O profeta fala exatamente disso. Versículo 2: o povo que andava em trevas viu uma grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte resplandeceu-lhes a luz. Como que essas trevas para os nossos dias? Será que os dias que vivemos também são dias de trevas? Bom, os nossos dias são os dias do avanço dos meios de comunicação. Nós assistimos às tragédias do mundo ao vivo. Olhamos e vemos as cenas da guerra da Síria. Olhamos tudo que está acontecendo ao redor do mundo. Há densas trevas nos dias em que estamos vivendo. O mundo está em trevas. Embora nós estejamos diante de um texto aqui falando da vida do Messias,
O seu reinado seria um reinado de excelência. O mundo continua caminhando em trevas. O homem faz as suas escolhas. E o significado das trevas aqui no mundo que vivemos, isso significa morte, escuridão, tristeza, botas sujas de sangue, pela explosão das guerras, pelos atentados terroristas que aterrorizam os nossos dias. E se essas coisas eram situações distantes de nós, elas estão chegando perto de nós. A semana passada, Campinas foi assustada por um grupo de pessoas que foram à missa rezar, agradecer a Deus. E lá foram atacados por um homem violento. Quantas pessoas perderam a sua vida? Quantas pessoas morreram? Então nós assistimos isso todos os dias ao vivo. O mundo está em guerra. Embora Jesus Cristo seja o príncipe da paz, o mundo continua caminhando em trevas. No Brasil nós quase não conhecemos isso. O sentido da palavra guerra, na verdade, para nós brasileiros está muito distante da nossa realidade. Nós não conhecemos, nós desconhecemos o que é estar numa batalha sangrenta. Nós desconhecemos o que é entrar numa batalha e ter o nosso corpo mutilado. O mês passado, quando eu estava viajando na África, um dos pastores que estava conosco, o tradutor, o pastor Ujap Sene, ele contando para a gente, eu e ele conversando, e ele tem uma perna mecânica, e eu perguntando para ele como que foi aquilo, e ele me contando a história da sua nação. Há mais de 30 anos atrás, quando Moçambique estava em guerra, ele no trabalho, trabalhando na linha de trem, fazendo reparações na linha de trem. De repente ele caminhando com os amigos, ele pisa num lugar, e era um lugar minado, e a bomba explodiu, e ele foi lançado longe, perdeu, teve a sua perna amputada, mutilada. E é engraçado que ele saiu da cidade de Beira, em Moçambique, viajando para o Malawi, para Lilongwe. E nós subimos de carro, 1.000 quilômetros de carro, e ele subiu de avião. E quando ele chegou, que nos encontrou, ele estava extremamente emocionado, porque ele dizia, desde garoto, meu sonho era andar de avião. Mas a primeira vez que eu andei de avião foi há 30 anos atrás, quando na guerra eu fui mutilado. Eu tive que ser socorrido com urgência, ser levado para a capital, para ter a perna amputada, senão eu perdi a minha vida. Ele disse, mas graças a Deus, agora 30 anos depois, Deus me deu a oportunidade de andar de avião. Ele estava muito feliz. Para a realidade dele, aquilo significava muita coisa. Então nós brasileiros desconhecemos a realidade de uma guerra sangrenta, onde as pessoas perdem a sua vida, onde as pessoas são separadas dos seus filhos, da sua família, da sua língua, da sua cultura. O profeta está falando para a gente de uma realidade. Ou seja, a descrição das trevas termina exatamente no versículo 5. Porque no versículo 4 diz assim, tu quebrastes o jugo que pesava sobre eles, a vara que lhes feria os ombros, e o cetro do seu opressor, como no dia dos midianitas. Ele faz menção à opressão dos midianitas a Israel. Ele lembra dos dias em que Israel foi oprimido pelo povo midianita. E aí, a partir do versículo 5, começa a justificativa. Eu disse para vocês da ligação, da conjunção aqui do mas para a terra que estava aflita. Você olha para o versículo 19 do capítulo 8 e diz assim, quando vos disserem, consultai os necromantes, os adivinhos, há uma tradução que diz os feiticeiros, que chiureiam e murmuram, acaso não consultará o povo ao seu Deus? A favor dos vivos se consultarão os mortos? Ou seja, eram tão densas as trevas que o povo estava separando de Deus, deixando Deus para consultar adivinhos. Separando de Deus, afastado de Deus para buscar, consultar outros deuses. E é importante nós dar uma pausa aqui e pensar por que o mundo anda em trevas. Por que o mundo está em trevas? As pessoas têm deixado Deus para consultar os deuses. As pessoas têm deixado de servir Deus para servir os seus deuses. Deus não é propriamente aqueles que nós olhamos e estão colocados na parede. Deus é tudo aquilo na nossa vida que ocupa o primeiro lugar da nossa vida, que chega na nossa vida na frente de Deus. Então esses são os nossos deuses.
E nós somos advertidos neste texto acerca disso. Mas o versículo 6 brota uma esperança. Um menino nos nasceu, um filho se nos deu. E o governo está sobre os seus ombros. E o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Eu, particularmente, pastor Ramsés, tenho estado muito preocupado, porque parece que a igreja brasileira está vivendo, muitos cristãos brasileiros, melhor dizendo, estão vivendo um período cristão que eu chamaria de pós-cristianismo. A gente tem a promessa do Messias, o Messias veio, mas às vezes eu tenho a impressão de que há muitos cristãos vivendo um pós-cristianismo. Isso é muito triste, irmãos, porque a Europa está vivendo isso. Os Estados Unidos, o berço do avivamento, está vivendo isso. Muitos países estão vivendo isso. A África está vivendo isso, um tempo pós-cristianismo. E um tempo pós-cristianismo, ele é marcado pelo misticismo. Ele é marcado pela mistura religiosa. E o que está acontecendo aqui no capítulo 8 é exatamente isso. Será que Israel não conhecia Deus? Eles conheciam Deus. Deus para consultar os adivinhos. Israel deixa Deus para consultar os feiticeiros. Quantos feiticeiros, às vezes, os cristãos buscam para a sua vida? Quantas consultas a Deus fazemos que não são na sua palavra, buscamos nele? Quantas expectativas às vezes criamos errado? Mas é interessante porque diante de todo esse ponto negativo nasce uma esperança, uma luz, uma grande luz brilha. Deus escolhe então o lugar mais desprezível para falar da vinda. E qual é o propósito da sua vinda? A parte B do versículo: tornou-se desprezível a terra de Zebulon e a terra de Naphtali, mas, adversativa aqui nos últimos, mas tornará glorioso o caminho do mar, além do Jordão, da Galiléia dos gentios. Então eu quero falar rapidamente sobre duas coisas que para mim facilita a minha maneira de compreender o Natal. A primeira delas, Natal é Deus vindo a nós para mudar a nossa história. Então repete comigo: Natal é Deus vindo a nós para mudar a nossa história. Então Natal é Deus vindo até a minha vida para mudar a história da minha vida. O povo que andava em trevas viu uma grande luz. Apaga as luzes aqui e você vai perceber como fica difícil para a gente enxergar. Ou seja, não enxergamos absolutamente nada. Então nós andávamos em trevas, nós estávamos em trevas, mas resplandeceu. Não é uma luz, não é uma pequena luz, resplandeceu uma grande luz. Amém? Para nós que andávamos em trevas, para nós que caminhávamos para a perdição, resplandeceu uma grande luz. Essa noite aqui é o encontro de muitas pessoas, é o encontro de várias pessoas que tiveram as suas vidas mudadas, porque Deus veio mudar a nossa história, porque Deus veio até nós. De maneira nenhuma nós iríamos até a Ele, nós estávamos separados dEle, distantes dEle, mas Deus veio até nós, Deus se faz homem. Jesus vem aqui, assume a forma humana, vem aqui como ser humano, e a gente olha hoje para as manjedoras, elas são chiques, né? Eu estava olhando a manjedoura lá, umas fotos, umas filmagens da manjedoura lá no centro de Barueri. Ela é bonita, ela é aconchegante. A manjedoura de Jesus era um lugar desprezado, era um lugar para animais, era um lugar onde os animais apenas ficavam. Eu me lembro há muitos anos atrás, a Sônia estava grávida ainda do Júnior. Há 30 anos atrás, nós fomos em um encontro de avivamento na cidade de Lençóis Paulista. E eles montaram lá uma tenda para mais ou menos umas 2.000 pessoas. E o encontro veio muito mais gente do que se esperava. E não tinha aonde acomodar todas essas pessoas. E aonde que as mulheres foram dormir? Na cocheira dos animais. Cheio de capim, arrumaram papelão, os colchões lá, emprestados, e foram para lá dormir. A Sônia com aquele barrigão foi para lá dormir, né? O menino nos nasceu. Oh, irmãos, que promessa gloriosa, que promessa maravilhosa. Essa semana eu estava
compartilhando com a minha mãe. Eu contei um fato na minha vida, na minha infância para vocês aqui. Eu falei para vocês assim, eu acho que a minha mãe não se lembra disso. A minha mãe nunca conversou isso comigo. Há muitos anos atrás eu conversei com ela, ela desconversou. Eu contei para vocês aqui quando eu era criança, um dia eu apanhei muito da minha mãe, levei uma surra da minha mãe por causa da minha tia. A minha tia é mais velha do que eu, e hoje ela tem um problema muito sério com a bebida, ela é extremamente alcoólatra. E desde a infância ela deu muito problema para os meus avós. E por causa disso eu fiz muita coisa errada com ela, ajudando ela, e eu apanhava muito por isso. Um dia minha mãe me bateu, nós éramos os 4 mais velhos, e depois de me bater, a minha avó escutou o barulho, né? Eu chorando, e a minha avó veio, pegou a minha mãe pelo colarinho, jogou lá na parede, pegou as crianças, pegou todos nós, levou para a casa dela. Aí eu falei, mas eu não posso deixar minha mãe sozinha. Voltei para a casa da minha mãe, a gente morava, a casa era ao lado. Eu voltei para a casa da minha mãe, quando eu cheguei, ela estava conversando, um copo em cima do fogão, ela conversando sozinha e falando assim, as crianças morrem, eu também morro, vai acabar tudo, vai acabar o sofrimento, o Antônio foi embora para São Paulo, quando ele tiver a notícia, morreu todo mundo, ele vai ficar tranquilo, as crianças morrem, eu também vou morrer e acaba tudo. E aí essa semana eu chego na casa da minha mãe, anteontem, a minha prima está há 6 meses morando com ela, que é filha dessa minha tia. E a minha mãe, a gente conversando e tal, e a conversa vai, conversa vem, a minha mãe falando da grandeza do evangelho na nossa vida, e a minha mãe começa a contar para minha prima, minha filha, um dia eu fiquei tão aflita, eu fiquei tão angustiado depois de um conflito que tivemos entre eu, a sua mãe, a sua mãe, que era a irmã dela, e a minha mãe, que é a minha avó. Depois desse conflito todo, eu falei assim, eu decidi, o ônibus passa a tal hora, eu sei a hora que o ônibus passa. E lá tinha onde o ônibus passa, ela disse que pensou, vou ficar no barranco com as crianças, quando o ônibus estiver chegando, eu jogo. E ela falando com infância, eu interpretei um outro copo, coloquei no lugar e fiquei conversando com a minha. Chegou a tarde, enfim, ela nos deu banho, fomos dormir, nada aconteceu, graças a Deus, né? Mano, eu descobri qual era de fato o plano dela. E ela disse que quando tudo, a cabeça dela estava decidida a tomar a decisão, ela pensou o seguinte, mas e se eu jogar os 4, sobreviver um deles? E se morrer os 4 e eu sobreviver? E se eu morrer e sobreviver os 4? E aí ela disse que enquanto ela pensava isso, eu entro a conversar com ela e tiro aquele copo. Foi exatamente nessa cena. Deus conhece a nossa história de vida. A minha história e a sua história poderia ser uma das mais tristes. Poderia ser uma das mais tenebrosas. Ninguém tem uma história triste porque é um filho adotivo. Ninguém tem uma história de vida triste porque os pais o abandonaram. Isso não pode ser o fim da história de uma pessoa. Isso não é nem o início, nem o fim da história de uma pessoa. A história de todo ser humano começa em Jesus. A nossa existência é resultado do amor de Deus, do plano de Deus. E para que este plano seja perfeito, nós precisamos conhecer Jesus como Salvador. E Natal só é Natal quando Deus vem a nós para mudar a nossa história de vida. E há muitas pessoas aqui nessa noite que tiveram a sua história de vida mudada. Quantas vezes os anos se passam, quantos natais nós já passamos na igreja, quantos anos, tem mais de 40 anos que eu passo Natal na igreja, mas Natal pode ser apenas uma festa para mim, se não há o sentido, se não há essa gratidão do meu coração, que um dia Jesus mudou a minha vida, um dia Jesus mudou a minha família, um dia Jesus mudou a minha história. Então Natal só tem sentido, Natal só é Natal quando nós reconhecemos que Jesus veio mudar a nossa história. Essa adversativa faz toda a diferença. Nós caminhávamos à procura dos necromantes, consultando os médios, como o texto diz, mas o menino nos nasceu,
Aleluia! Jesus veio para mudar a nossa história. Jesus veio para dar um novo sentido à nossa vida. Como você está vivendo? Como você tem vivido? O Natal não é apenas essa propaganda desleal da televisão. Quando muitas crianças assistem e vê o panetone balduco e fica com a boca cheia de água porque não pode comprar, enquanto outros têm as suas mesas extremamente fartas. É gostoso o Natal, não tem problema tirar foto com o Papai Noel, não tem problema vestir o chapeuzinho do bom velhinho, não há problema nenhum, desde que Jesus seja o Senhor que veio mudar a sua história. Tem crente valorizando muito mais o Papai Noel, muito mais o pernil, o peru, o panetone, do que o dia que Jesus nasceu para mudar a sua vida. Natal não é apenas o dia das roupas novas, do calçado novo. Natal não é apenas o dia de mudar o corte de cabelo ou penteado. Natal é o dia de quebrantamento, de entender que Jesus veio mudar a nossa história. Natal não é apenas o dia de inaugurar o carro novo, de mudar na casa repintada ou na casa nova. Natal é o dia de compreender que nós existimos para a glória dele. E Paulo diz isso em Romanos: porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Aleluia, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Natal é Natal quando o fim maior não sou eu mesmo, mas é Ele. Ele veio para mudar a minha história. Aleluia. O governo está sobre os seus ombros. Isso, Natal não pode ser apenas o que vemos, que o governo está sobre os seus ombros. Deus não perdeu o controle da humanidade, o controle da história humana. Príncipe da paz, ou seja, o seu governo, se há governos que não trazem esperança, o governo de Jesus traz esperança. Amém? Se há insegurança nos nossos dias, Jesus traz segurança. Amém? Pergunte para quem está ao seu lado: você tem sentido tudo isso? Então nós vemos aqui em Isaías esse assunto, a chegada do príncipe da paz, do Messias. Não temos a garantia que alguém possa dar jeito no Brasil. Estamos aí na expectativa do início, expectativas. Todo mundo correndo, querendo resolver os seus problemas. Repórter, quarta-feira, deve ter ficado impressionado. Eu fiquei, né? Como que os casamentos homoafetivos aumentaram, né? Há um dos bairros mais tradicionais de São Paulo, que é o bairro São Paulo, o nome do bairro lá. Fugiu lá ali perto da onde era a última estação do metrô, agora tem Tucuruvi para frente. Santana, o bairro dos Santos, que tem mais de São Paulo, foi o bairro que teve o maior número de casamentos homoafetivos. Uma cidade pequenininha de Minas Gerais que se reuniram para fazer o casamento coletivo, e a resposta de todos era o novo presidente vai entrar e nós não podemos nos casar, então estamos correndo para casar antes. E assim umas reportagens, umas coisas assim assustadoras, umas coisas que mostram o quanto a humanidade está distante de Deus, umas coisas que para mim, assistindo aquela reportagem, diz assim, aquela reportagem era como se ela estivesse falando para mim assim: tá vendo o quanto vocês estão presos dentro da igreja e não estão fazendo quase nada? Tá vendo como a mensagem de vocês é só para os crentes, é só para as pessoas que estão dentro da igreja, e as pessoas estão se perdendo e vocês não fazem quase nada, com tanto talento que vocês têm? Era mais ou menos assim, Deus falando para mim naquela reportagem. Então o povo que estava em trevas viu uma grande luz. A luz de Jesus precisa resplandecer. Não são os governantes que devem trazer esperança ao mundo, a esperança está em Jesus. Então a primeira coisa, Natal só é Natal. A verdadeira definição de Natal para a gente deve ser: Natal é Natal quando Deus vem até mim e Ele é capaz de mudar a minha história de vida. Amém? Paulo diz aos cristãos de Filipos: aquele que começou a boa obra há de
completá-la até o dia de Cristo. Então diga para quem está ao seu lado, você ainda é um produto inacabado, diga para ele. Você está no processo. Viu, seu João? Viu, seu João? Seu João, o senhor está inacabado ainda, viu? O senhor tem 87 anos, mas está sendo trabalhado ainda, viu? Dona Lourdes também, 85, né, Dona Lourdes? Deus ainda está trabalhando. No plano de Deus, vocês são jovens ainda. Deus está trabalhando, está burilando, está mexendo. Deus está nos fazendo melhor. Diga para quem está ao seu lado, tenha paciência comigo, Deus está me fazendo melhor. Diga. Viu, Júnior? Viu, Sônia? Viu, Dona Lourdes? Viu, Jabes? Deus, tenha paciência comigo, Deus está me fazendo melhor. Aquele que começou a boa obra há de completá-la até o dia de Cristo. Amém? Fala para sua esposa e para o seu marido, eu vou ser melhor, Deus ainda está trabalhando em mim. Fala aí para a Leninha, Jorge. Deus ainda está trabalhando, eu vou ser melhor ainda. Amém? Ficou vermelho, Emerson? Emerson ficou vermelho aqui. A segunda coisa, repita comigo, Natal é Natal. Natal é Natal. Quando busco nele. Melhor dizendo, quando não busco nele. Outra coisa, que não seja um Salvador. As pessoas buscam muitas coisas em Cristo, menos um Salvador. E olha o texto de Lucas, o que fala para a gente. Havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, homem este justo, piedoso, que esperava a consolação de Israel. Esse homem estava pronto para morrer, gente. Se eu fosse esse camarada aqui, eu falava para ele, não precisa mais nada, estou prontinho para morrer. O camarada vive numa sociedade completamente injusta, completamente distanciada de Deus. Ele vive numa sociedade que rejeita Jesus como Messias. Ele convive numa sociedade que tem a promessa da vinda do Messias. Portanto, eles aguardam alguém que venha resolver os seus problemas econômicos e sociais, financeiros e etc, etc. Mas olha o que o texto diz acerca de Simeão. Simeão, homem este, justo, piedoso, que esperava a consolação de Israel. Mas a qualificação principal está no final, que esperava a consolação de Israel. Ou seja, ele esperava o Messias. Ele sabia que para a sua salvação ele precisava do Messias. Então Natal é Natal quando não buscamos nele, em Jesus, outra coisa que primeiramente não seja a nossa salvação. Você pode buscar milagres, você pode buscar curas, você pode buscar solução para os problemas, você pode buscar tudo que você quiser em Jesus, ele é fonte de tudo isso. Mas primeiramente nós precisamos levar a ele um coração ferido, machucado, aleluia, cheio de marcas e de feridas, que ele é capaz de mudar, de transformar a nossa vida. Simeão espera a consolação. Simeão está na expectativa da consolação que virá a Israel. E aí o versículo 25 encerra dizendo: o Espírito estava com ele. O Espírito Santo estava com Simeão. Um homem marcado, uma vida cheia do Espírito Santo. A esperança no seu coração, ele não joga toalha, ele não joga tudo para o alto. A esperança, nos 5 minutos finais da sua história, ele crê que Deus pode entrar e mudar a história da sua vida. Ele tem certeza que está terminando o ano, vai terminar, mas Deus é socorro presente na hora da angústia. Porque, olha o que o profeta escreve sobre Jesus, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, o seu nome será maravilhoso conselheiro, Deus forte. Ele não é um Deus que fracassa, ele é um Deus forte, ele é maravilhoso, ele é o Pai da eternidade, ele é o príncipe da paz. Então nós precisamos, antes de qualquer coisa, encontrar salvação em Jesus, ele é o nosso Salvador. Então o texto começa dizendo: havia em Jerusalém um homem chamado Simeão. Havia tantos outros homens, mas o texto, a narrativa está direcionada a este homem.
Esse homem era justo, era piedoso, e ele esperava a consolação de Israel. E justo aqui é justo do ponto de vista exatamente social. Por que que ele esperava a consolação de Israel? Porque ele esperava o princípio mais importante da vida do homem, que é a justificação. Ele não era justificado do ponto da chegada do Messias, ele era justificado do ponto de vista social, aos padrões daquela sociedade. Aquele homem era um homem diferenciado. Todavia, ele esperava a promessa que havia para Israel, a chegada do Messias, a chegada do Salvador. Só Jesus pode justificar o homem. Paulo diz que nós estávamos mortos em delitos e pecado, ele nos dá vida. É ele que vem até nós. Ele nos justificou. Isso é muito presente no livro de Romanos. Leia para você ver. Ele nos justificou. Apagou a nossa dívida, passou uma borracha na nossa dívida. Em Hebreus diz que a sentença que nós tínhamos lá foi anulada. Jesus anulou a nossa sentença. Então Simeão não é justificado no ponto de vista da justificação de Cristo, porque ele ainda aguarda a chegada do Messias. Ele é justo aos olhos da sua sociedade, dos seus dias, do povo da sua época. Ele era um homem diferenciado na sua sociedade. Ele revelará o Espírito Santo, versículo 26, ainda de Lucas. O homem tem certeza que antes de morrer ele vai ver o Messias. Era uma promessa antiga nos seus dias, já havia 700 anos, já havia passado. Mas esse homem está movido pelo Espírito Santo, ele vai ao templo. Ele vai ao templo fazer o que eles fazem todo ano, que todo judeu fazia. Versículo 27, movido pelo Espírito foi ao templo. E quando os pais trouxeram o menino Jesus para fazerem com ele o que a lei ordenava, José e Maria levam Jesus para circuncisão, para circuncidar o menino. A cirurgiazinha de fimose que faz do garotinho hoje, levaram Jesus para fazer isso. E quando Simeão se depara com essa cena do menino Jesus, ele se quebranta dizendo, olha que coisa interessante, versículo 29, agora Senhor pode despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação. Jesus pode ser tudo para a gente, mas primeiramente, nós precisamos reconhecê-lo como nosso Salvador. Jesus é salvação, amém? Diga para quem está ao seu lado, Jesus precisa ser salvação para você. Eu ouvi uma mensagem pregada pelo Hidekazio Takayama, eu era garoto ainda. Ele dizia assim, salvação está em dois tempos. E eu concordo com ele. Está em dois tempos por quê? Porque quando salvos por Jesus, ele nos livra de tanta coisa que os nossos olhos às vezes não vê. Tem tanto livramento, isso é salvação, ele diz. Isso também é salvação. Deus está trazendo tantos livramentos para a nossa vida. Isso é salvação, ele diz, salvação está em dois tempos. Deus nos livra agora e nos livra da condenação eterna. Amém? Mas aceitar a Cristo como Salvador não é apenas o fato de abraçarmos a Ele para fugirmos do inferno, não é isso. Não é para isso. Há muitas pessoas que conheceram a Cristo e na sua confissão de fé tomaram uma decisão equivocada. Jesus não veio para nos livrar do inferno. Jesus nos fazer melhor. Jesus é o caminho da excelência. O caminho da paz, é tudo isso que está escrito aqui em Isaías. Já pensou, esse velho homem talvez casado, deveria ter sofrido tanta chacota por esperar o Messias. Né? Talvez tivesse sofrido desde a sua infância, já idoso, já velho, talvez havia sofrido tanta chacota por esperar o Messias. Mas agora ele está diante do Messias, ele diz, Senhor, já pode levar o seu filho, pode levar já o teu servo, porque os meus olhos já viram o Salvador. Amém? Eu quero encerrar recapitulando com você o texto de Isaías. O capítulo 1, ele fala da sombra da morte. Sombra da morte significa escuridão profunda. Nós estávamos em escuridão profunda e fomos alcançados por ele. O versículo 3, ele fala, é uma narrativa interessante, tens multiplicado este povo a alegria, lhes aumentastes
eles estão alegres como aqueles que se alegram quando estão voltando da ceifa. É uma linguagem da agricultura. Ele está falando que a alegria deste povo seria como as pessoas depois da colheita, como os semeadores ou os plantadores. É uma linguagem agrícola que ele está usando. A alegria deste povo depois da vida do Messias seria como os lavradores depois de colher a sua lavoura. Ainda no versículo 3, e como exulta quando reparte os despojos. Ele está falando aqui exatamente do povo depois do cativeiro, o povo depois de voltar aqui da perseguição, de serem mortos pelos assírios, cercados pelos assírios e de tantos povos que cercaram Israel. E aquele povo voltava agora, os soldados com as suas botas, as suas roupas cheias de sangue. E eu estava lendo um comentarista que diz que eles usavam, na frente iam soldados com as suas roupas extremamente manchadas de sangue, sujas de sangue, que era mesmo para assustar os inimigos. Então o exército que estava vindo combater via aquelas roupas completamente manchadas de sangue, e alguns já deixavam a batalha e fugiam. A promessa da vinda do Messias está dizendo, não vai haver tudo isso. Toda essa roupa e essas botas, elas serão lançadas no fogo e queimadas. Ou seja, irmãos, se nós cristãos ainda não estamos desfrutando dessa paz que há em Cristo, alguma coisa está errada na nossa vida. Nós já devemos desfrutar dessa paz. Paz não significa ausência de guerra. Podemos estar em uma guerra e mesmo assim o coração estar em paz. Eu me lembro de ter conversado com o reverendo Lee, que foi um dos meus professores do seminário, e ele dizendo para mim, Ramsés, eu estava na guerra na Coreia do Norte, e eu naquele campo de concentração me lembrava da minha infância, de tudo que havia nos ensinado da igreja, e muitas vezes do campo de concentração, a única coisa que veio à minha mente foi o seguinte, se eu morrer aqui eu estou salvo, eu estou preparado para me encontrar com Cristo. E ele dizia quantos amigos foram mutilados, quantas bombas foram jogadas, quantos tiros foram certeiros e a cabeça de quem estava ao nosso lado rolava, caía do lado. E o reverendo John Lee se desertou da guerra, foi para a Índia, depois de 2 anos ele veio para o Brasil, hoje está radicado no Brasil há mais de 60 anos. Jesus Cristo é o príncipe da paz. Se estamos em Cristo, nós podemos desfrutar de paz, mesmo estando em guerra. Então, bota aqui é uma tradução literal para as sandálias que o exército usava. Era algo notável, fazia barulho, tinha ruído. As marchas dos seus pés provocavam barulhos. Essas vestes em sangue, envolvidas em sangue, serão queimadas. Era uma temática proposital, então, para afugentar os inimigos. Mas a promessa versículo 6, quando chega no versículo 6, encerra tudo isso que está falando do passado desse povo, e agora começa a falar do presente. Um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, o seu nome será maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Nós precisamos encontrar tudo isso em Jesus. Se você está em guerra no seu trabalho, na sua família, na sua casa, aonde quer que você esteja, Deus pode mudar a história da sua vida. Se a sua guerra é interna, é no seu coração, se a sua guerra é com você mesmo, se você está perdendo a sua identidade, Deus quer mudar a sua história, Ele quer transformar a sua história, amém? Porque Ele é o príncipe da paz, aleluia. Eu quero encerrar dizendo que todos os títulos mencionados a Jesus aqui, nasceu então, refere-se à humanidade do Filho, a sua divindade, maravilhoso é a sua divindade. Conselheiro divino, Deus forte, indica um Deus guerreiro, poderoso. Pai da eternidade, fala do Rei, do Pai que alimenta, que protege o seu povo eternamente. A palavra Pai é empregada em referência ao papel do Salvador, ou seja, Jesus é o Rei ideal. Jesus é o Rei ideal, Ele vem até nós, Ele vem ao nosso encontro. A descrição culmina, que ela termina com o título principal, Príncipe da Paz. O Filho é o verdadeiro príncipe, Jesus é o verdadeiro príncipe, aquele com direito a reinar, que pré-anunciará a paz. Então os 4 pares aqui de nomes conjugados aqui, conjugam aspectos da divindade, da humanidade de Jesus.
Ou seja, juntos asseguram aqui a dupla natureza do Salvador. Ele é Deus, porém foi feito homem. Ele veio aqui como homem ele habitou aqui. Aleluia, entre nós, viveu entre nós. Aleluia. Venceu todas as dificuldades que enfrentou. Morreu, ressuscitou, está vivo. Aleluia. E o nosso nome está escrito no livro da vida, garantido, porque Jesus ressuscitou. Aleluia. E aí o versículo 7 do capítulo 9, ele vai encerrar: para que se aumente o seu governo, e venha a paz sem fim sobre o trono de Davi, e sobre o seu reino, para o estabelecer e o firmar mediante o juízo e a justiça, desde agora para sempre. O zelo do Senhor dos exércitos fará isso. Isso aqui é a pausa final, é o encerramento da melodia. O zelo do Senhor dos exércitos fará isso. Amém? Aleluia. Diga comigo assim: Deus é um Deus zeloso. Amém? Deus zela de você, Ele cuida de você. Sabe aquela roupa que você gosta muito e que você lava, passa, guarda ela com muito carinho? Ela já faz alguns anos, mas você zela, você cuida dela. É mais ou menos isso que Deus faz conosco. Deus tem zelo por nós. Deus cuida de nós nos mínimos detalhes. Amém? Deus te abençoe. Que Jesus seja tudo isso para você. Amém? Em nome de Jesus.